De volta com Boa Vontade Entrevista, conversando com o cientista e pesquisador Alfredo Marques, aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, falando sobre a vida e a carreira do cientista César Lattes. Professor, a gente sabe a importância, né, que teve essa descoberta do meson pi. Então, resumidamente, para a gente entender, né, o meson pi é uma partícula e ela presumivelmente é responsável pelo comportamento das forças nucleares? A teoria do Yukawa é que ela fosse a única responsável. Mas depois da descoberta do Lattes, e graças ao trabalho do Lattes, porque o trabalho do Lattes teve uma segunda expressão grande, que é muito relevante para a significação dessa descoberta dele. É que ele tendo descoberto o meson pi, havia um grupo em Berkeley, nos Estados Unidos, que tinha feito uma máquina chamada, na época, de ciclotron. O ciclotron, ele pega uma partícula carregada, por exemplo, que ela sai assim, é um campo magnético, digamos, na vertical. Se uma partícula sai transversal ao campo, ela enrola até ficar num círculo com um raio compatível com a velocidade dela. Então, o ciclotron é um acelerador que, cada vez que a partícula dá uma volta, encontra um campo elétrico na direção certa para acelerar. E na volta aqui também. Mas o que acontecia? Na medida que o raio aumenta, o tempo que a partícula leva para dar uma volta inteira aumenta. Então, quando ela chega no lugar que o campo elétrico devia estar acelerando, ele não está. Então, tinha um limite para os ciclotrons de energia. Não podia passar de uma certa energia. Esse grupo lá em Berkeley bolou um sistema ressincronizador. Então, ele ia alterando a frequência do campo elétrico acelerador para bater sempre com o raio maior. Só que eles faziam todos os testes de engenharia, tudo perfeito. Mas na hora de produzir o meson pi, que podia produzir, estava no limite de energia, não produzia. Aí ele chamou o Lattes. O Lattes foi lá, olhou e disse, não, vocês estão produzindo, vocês só não estão olhando direito, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Explicou tudo e produziram. Isso foi uma segunda descoberta. Por quê? Porque esse ressincronizador permitiu que esses aceleradores não tivessem mais limite de energia. Eles podiam ser levados à energia que fosse, desde que aumentasse a peça polar do campo, vai aumentar, o custo vai aumentar, mas limite técnico não tinha. Interessante. E isso deu origem a um surto de aceleradores, cada vez com energia mais alta, e a descoberta de novas partículas. Olha, que inovação, professor. E qual o alcance desse marco, tanto no Brasil quanto no exterior, no campo científico? Olha, a descoberta foi sensacional. Muita gente, muitos cientistas estrangeiros consideram a descoberta mais importante da física do século XX. Então, a descoberta do Lattes, pela repercussão até jornalística que teve, trouxe o ingrediente que faltava. Criou uma cadeira, o Ministério da Educação criou uma disciplina de física nuclear na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, para o Lattes. E foi criado o CBPF em 1949, foi criado o CBPF. E o almirante Álvaro Alberto, 2 anos depois, criou o Conselho Nacional de Pesquisas, dentro do qual existia uma comissão chamada Comissão de Energia Nuclear, que tratava dos assuntos Então, nucleares. o papel de Lattes foi importantíssimo no desenvolvimento científico. Nisso tudo. E pelo papel que o Conselho Nacional de Pesquisas teve no desenvolvimento científico brasileiro, depois disso, com as alterações que ele passou e tudo mais, o Lattes está por trás de toda
a ciência moderna no Brasil, certamente. E o interessante é que ele, mesmo com esse sucesso internacional, como o senhor falou, ele voltou ao Brasil. Seria uma forma de agradecimento, reconhecimento a tudo que ele aprendeu Olha, aqui? ele gostava do Brasil. Realmente, esse testemunho eu posso dar, porque ele realmente gostava. Gostava. Ele me contou que o presidente Dutra, que era o Dutra ainda, quando o CBPF foi fundado, o presidente era o Dutra, o Getúlio entrou em 50, um ano depois. Ele me disse que quando ele foi assinar lá os termos da criação da cadeira da Faculdade Nacional de Filosofia, o presidente Dutra, com aquela ingenuidade dele, com aquele jeito simplório de caboclo, mato-grossense, moço, o senhor tem certeza mesmo que quer ficar no Brasil? Virou para ele e disse, o senhor, qual a forma que... Entendeu? Ele não acreditou que o Lattes pudesse largar tudo que ele tinha. Todas as conquistas, né? Mas ele queria mesmo. Ele realmente gostava do Brasil. Ele gostava das coisas brasileiras, gostava de festa junina, gostava... Ele está entendendo? Era uma pessoa assim. Quer dizer, então, César Lattes, a partir desse trabalho dele, né, ele também permitiu, por exemplo, o desenvolvimento do acelerador de partículas que tem na Europa, o LHC? Olha, o primeiro passo foi dele. Foi exatamente aquele sincronizador que estava faltando provar que estava funcionando, porque eles não conseguiam fazer o pion. O Lattes chegou lá, não, está aqui. E fez. Então, isso aí deu margem a uma classe de aceleradores. O LHC já é uma segunda categoria em cima dessas. Porque acaba que o limite, não tem mais limite técnico para a energia, mas tem um limite de custo. Você fazer uma peça polar de 10 metros de diâmetro é um custo fantástico. Então apareceram os anéis de colisão, são anéis que aceleram partículas, mas eles não usam essas peças polares grandes, eles usam um mecanismo diferente de aceleração. Eles aceleram, há uma pré-aceleração num acelerador comum e depois eles continuam sozinhos. E eles usam o seguinte, eles fazem com um feixe colida com o outro. Então eles usam o dobro da energia que cada um teria. Então esse é o princípio do LHC. Mas tudo nasceu a partir das inovações que o Lattes mostrou que estavam funcionando. Diante de tantos trabalhos bonitos que ele realizou, né, que realmente foram importantes para a nossa ciência, ele foi indicado para o Prêmio Nobel, mas não chegou a ganhar, foi isso? Como é que foi esse momento? Ele chegou a comentar isso comigo, ele disse, olha, sabe que de uma coisa, foi muito bom eu não ter ganhado, porque se eu ganhasse eu estava assinando carta de recomendação, não estou fazendo o que eu quero. Entendeu? Que era trabalhar em pesquisa. Mas o reconhecimento dele veio de várias outras formas, né? Prêmio do Einstein. Ele ganhou o prêmio Einstein. Tantos outros importantes, né, professor? professor? Ganhou o prêmio Moinho Santista, ganhou um prêmio da Organização dos Estados Americanos, ganhou um prêmio da Venezuela, dado pelo governo da Venezuela, o prêmio Andrés Bello. E o nome dele está imortalizado, né? Ele é cidadão boliviano, ele é cidadão. Eu recebi por ele o título de cidadão boliviano. E o nome dele está imortalizado em várias escolas, bibliotecas, ruas, né? Espalhadas pelo nosso país. Ele é uma pessoa que o país acabou reconhecendo, embora ele não alardeasse esse amor pelo país, ele não fazia alarde disso, mas o país acabou, assim, magicamente reconhecendo com essas medidas que você mencionou. Professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Pois. Agradecemos aqui o senhor nos receber aqui no Centro de Pesquisa, mas eu queria que o senhor deixasse para os nossos telespectadores, o senhor que conviveu com ele, essa amizade que resultou de tantos anos juntos, né, trabalhando, como que ele gostaria de ser lembrado na atualidade? Olha, o Lattes, ele era uma pessoa muito simples, como eu disse a você. Ele não tinha essa veleidade de querer ser lembrado. Nunca me deixou a perceber nada disso. Ele queria viver conforme ele achava que devia viver, mas não... Vê até a própria história do Prêmio Nobel, com a reação dele. Se eu fosse eleito Prêmio Nobel, eu estava aqui fazendo carta de recomendação.
Então ele não tinha essas preocupações de posteridade, o que vão dizer dele, o que não vão, se vão achar isso ou aquilo. Não tinha. Era uma pessoa muito simples, ao mesmo tempo complexa. Mas ele, no íntimo dele, ele era uma pessoa simples. Que e ótimo. Gostava imensamente do Brasil. Que ótimo. Professora, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela sua participação e parabéns também pelo trabalho que o senhor desenvolve aqui à frente do Centro de Pesquisa. Eu que agradeço essa oportunidade de falar, como eu disse a você, de um amigo tão importante para mim e tão querido, tão lembrado por mim. Obrigado. As descobertas do professor César Lattes influenciaram não somente os laboratórios ao redor do mundo, mas também a criação de diversas instituições de referência, a exemplo do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Instituto de Física da Unicamp, que é acreditado como um dos melhores do Brasil e possui um grande prestígio e projeção internacional. E quem conversou conosco sobre esse importante cientista foi o pesquisador Alfredo Marques, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas aqui no Rio de Janeiro. O Boa Vontade Entrevista chega ao seu final, mas você permanece na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.